E chamaria para fazer a respectiva intervenção o município Manuel Negrinho. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores e senhoras, a todos boa noite. O motivo que me traz aqui hoje perante vós prende-se com algumas situações na parte norte da freguesia de Bucelas, nomeadamente a rua que liga a Rua dos Calhandos ao Casal da Cruz foi recentemente intervencionada pela Junta de Freguesia há cerca de um mês, mais ou menos, mas continua em muito mau estado e não transitável em toda a sua extensão. Mesmo o ato de caminhar, em alguns pontos, é difícil devido ao estado da irregularidade do piso. Nesta rua, o asfalto já existiu no troço, desde a Rua dos Calhandos até ao Casal dos Calhandos Grandes. Mas esta última intervenção, o asfalto foi coberto por tufnã, originando nuvens de pó e os inconvenientes daí decorrentes, apresentando já buracos de momento. Permitam-me utilizar uma expressão citada numa das últimas reuniões da Assembleia Municipal. O alcatrão, quando nasce, é para todos. Eu acrescento que assim deveria de ser, mas infelizmente não é naquele local. As valetas não existem e as bermas não são cuidadas. O corte de alguma vegetação é mesmo muito raro, só acontece em intervalos, por vezes longos e por vezes mais de um ano. Caminhos na região, como o que sobe da Rua dos Calhanos para a Rua do Forte, esses estão completamente ao abandono e só graças à vontade de alguns agricultores, pela necessidade dos seus afazeres, lá vão mantendo alguma funcionalidade. A Rua dos Calhandres é um eixo viário com grande impacto na região. É percorrida diariamente por inúmeras viaturas ligeiras e pesadas de grande porte. Não oferece o mínimo aceitável de condições de segurança, quer aos transeuntes, quer aos condutores. O BIUS está muito degradado, apesar de ter ocorrido reparações pontuais no início deste ano. Essas reparações ficaram muito aquém do necessário, mesmo para uma situação provisória. As bermas estão afetadas pela erosão, as valetas sujas, entupidas, interrompidas, os aquedutos entupidos e com as cortinas caídas. O pavimento é muito irregular. Existe um levantamento da Junta de Freguesia sobre o estado desta artéria, mas é imperioso que se concretizem ações no terreno para corrigir a situação. Deixo aqui um repto aos senhores autarcas para visitarem esta zona e constatarem que o que aqui relato não está em nada exagerado. Pelo contrário, está muito aquém da situação que existe efetivamente lá. Outra questão, outra preocupação que relato, que trago aqui, prende-se com o facto da zona dos casais situados a norte de Vila de Rei, por exemplo, Casal dos Calhandos Grandes, Casal dos Calhandos Pequenos e tantos outros, não existir uma rede de água canalizada e de saneamento básico. Não compreendo como é que nos dias de hoje estas populações ainda continuam privadas dos serviços básicos para a sua sobrevivência, manutenção e saúde. Certamente que alguns senhores pensarão por que não recorrer a furos. Sim, é um facto que essa seria uma eventual solução se não existisse o aterro sanitário de Mato da Cruz e o tráfego rodoviário que outrora era inexistente. Vetores de grande incremento para a insalubridade e poluição das águas. Hoje, em consciência, nesta área, não nos permitimos utilizar a água de um poço ou do furo para consumo humano. Para finalizar, meus senhores, sendo pilar da política municipal a configuração de um território mais coeso e solidário, tendo por base o conhecimento do ambiente físico do território e das componentes com impacto de qualidade da vida das populações, parece-me inquestionável a urgência da concretização de ações com vista à combatação das preocupações aqui referidas. Boa noite a todos. E coloco-me desde já ao dispor para qualquer dúvida que entenda ser esclarecida. Obrigado, Sr. Município. Com certeza depois a Câmara, no fim de todas as intervenções, fará as respectivas respostas. E chamava a segunda Município, neste caso inscrita, Inês Guerreiro. Boa noite. A melhoria do transporte público, da qualidade da oferta, percursos e horários, assim como da acessibilidade económica a este serviço, é determinante para a qualidade de vida de uma freguesia como Bucelas. Próximo ao suficiente de Lisboa, para que seja lá o destino normal de quem trabalha e estuda, mas longe o suficiente para que essa distância seja penalizadora.
Além do aspecto económico, há questões relativas à sustentabilidade ambiental, do desenvolvimento, que devem cada vez mais ser atendidas. Têm sido anunciadas, com destaque na comunicação social, várias alterações ao sistema de tarifário dos transportes públicos, o que será um enorme benefício para os habitantes desta zona de Loures. Contudo, continuamos a ter preocupações sobre a qualidade do serviço, em especial a adequação dos horários às nossas necessidades, mas também dos percursos. Tem a Câmara Municipal acompanhado esta situação e em que medidas está a intervir? Além das alterações que foram anunciadas e apesar da melhoria que se possa introduzir na oferta do transporte rodoviário, continua a subsistir uma questão importante, que é a falta de um modo de transporte pesado para Lisboa. A título de curiosidade, Bucelas dista linha reta sensivelmente do centro da cidade de Lisboa, o mesmo que Rio de Moro. Contudo, o nosso tempo de chegada ao centro de Lisboa será mais de o dobro se todo o percurso assentar no transporte rodoviário. O prolongamento do metropolitano até ao Infantado, como parece que já foi prometido em 2009 e que a Câmara Municipal continua a exigir, seria um bom contributo para o encurtar destas distâncias e para essa via melhorar a qualidade de vida dos moradores em Bucelas. Que resposta tem neste momento o município de Loures em relação a este assunto? Obrigada. Obrigado pela capacidade de síntese também, nas questões que colocou. E chamava o município seguinte, neste caso, Diamantino Silva, da Silva. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, boa noite, Sr. Presidente da Câmara, boa noite, Srs. Vereadores e demais elementos das bancadas aqui presentes e ao povo em geral. Eu quero agradecer a vossa presença na nossa freguesia. Acho imprescindível estas reuniões descentralizadas. Muito bem, virem a Bucelas. Eu pedi autorização para o Sr. Presidente da Câmara me poder responder, porque nós, a nível da freguesia, já estamos a fazer e fizemos um abaixo-assinado de todos os elementos da Assembleia de Freguesia. Andámos de porta em porta e recolhemos cerca de 1.500 assinaturas. Para quê? Para pedir que seja renovada a rede de águas. A rede de águas em Bucelas tem uns 60 anos. Este é por onde corre a água. Quando há um arrebentamento, pode-se verificar que os canos têm 1 centímetro de diâmetro por onde passa a água, porque está totalmente obstruído os canos. Canos calcinados, de ferro, de barro, enfim, o que nós sabemos. Hoje em dia também há mais facilidade na abertura de valas e renovação da rede, e nós queríamos saber qual é a possibilidade de a Câmara e que tem em vista para esta renovação. Pronto, era isto. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pelas questões colocadas. E passava agora ao município seguinte, Alina Vilhalva. Muito boa noite. Eu quero começar por cumprimentar todos os autarcas e todos os municípios de Loures e venho fazer uma exposição que se relaciona com o contencioso que nos opõe à Câmara Municipal de Loures sobre o estatuto da Rua da Boiça na Chamboeira. Há pelo menos 10 anos que nós e outros municípios temos vindo a chamar a atenção da Junta de Freguesia de Bucelas para o estado de degradação desta via, que mais se assemelha a um caminho de cabras do que a uma rua e onde é difícil circular a pé, quanto mais de carro. Durante anos, a Junta de Freguesia de Bucelas tratou da limpeza do mato, que invade a via ciclicamente, e foi tratando do piso com a colocação de tuvenã a um similar, e foi-nos manifestando a vontade de tratar da questão de forma mais definitiva, assim que houvesse disponibilidade orçamental. Esperámos pacientemente, compreendendo que outras intervenções nesta freguesia seriam mais prementes. Mas o nosso dia nunca chegou. Pelo contrário, um belo dia a Câmara Municipal de Loures comunicou-nos que a Rua da Boiça é um acesso particular e não uma via municipal. Daí para a frente, a Junta de Freguesia de Bucelas votou aquele arruamento ao mais completo abandono
pondo em perigo a vida dos municípios que aí residem ou trabalham, tendo em conta o perigo que os fogos florestais representam no nosso país. Refutámos essa decisão com argumentação vária, até que, por sorte, encontramos documentação que agora que prova que a Câmara Municipal de Loures decidiu ampliar o traçado da Rua da Boiça dos 200 metros iniciais, agora já alcatroados, aos 1000 metros seguintes, aqueles que criticamente servem os utentes desta via. Enviámos esta prova, bem como um abaixo-assinado subscrito por mais de uma centena de interessados, mas a resposta foi um absoluto silêncio. Portanto, o que aqui venho perguntar é: há alguma razão para tratar os municípios afetados por esta situação desta forma? Há alguma razão para ignorar as nossas pretensões? Há alguma razão para a Junta de Freguesia de Bucelas recorrer a um subterfúgio, como o pertence o Estatuto de Acesso Privado da Rua da Boiça, para se eximir das responsabilidades da sua manutenção? Argumentos como a falta de cabimento orçamental já não colhem. 10 anos é muito tempo para tanta falta de verba. O dinheiro chega para outras opções, porque não para esta? Se a Rua da Boiça foi um acesso privado, no passado distante, também a Estrada Nacional número 1 a foi, certamente, durante séculos, até ter sido decretado o seu interesse público. Ora, sendo esta sessão dedicada à discussão do tema Bucelas 2017-2021, desafios e oportunidades, aproveito para perguntar se não será este o momento para refletir sobre a ruralidade neste município, tendo sobretudo em conta a sua proximidade com a maior mancha urbana nacional. Mas atenção, esta reflexão deve ter em conta que a valorização do património natural do município de Loures nunca será alcançado se o município se colocar na posição de inimigo dos seus munícipes, como presentemente sucede. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Município, pelas questões também aqui que colocou. Passamos então ao município seguinte, neste caso, Paulo Jorge Almeida. Então, muito boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar toda a gente e dar as boas-vindas a Bucelas, em especial a esta terra, que é minha, que é muitos de nós, e como vê, estamos cá muitos para nos fazer representar e, acima de tudo, fazer ouvir. Eu hoje não venho dizer muito mal, venho continuar a pedir mais educação, mais segurança, melhor segurança para Bucelas, em especial para o Parque Escolar de Bucelas. Isto porquê? Porque há coisas que funcionam. A Assembleia Municipal funciona. Eu fiz uma intervenção há 3, 4 semanas e no próprio dia, no final da intervenção, começaram a ser resolvidos os problemas. 2 semanas a seguir, de quem não tinha respostas, houve compromissos e a Câmara honrou esses compromissos até agora. Ou seja, houve respostas, houve compromissos, estamos a monitorizar a situação para ver se dentro dos timings e aquilo que disseram que ia fazer, se vão fazer. Acreditamos que sim, porque é necessário e não o fizeram no passado. É certo que irão fazer agora com este compromisso que assumiram connosco. Felizmente a Assembleia funciona, a Câmara começa neste aspecto a funcionar e a funcionar como nós pretendemos, não está a fazer nenhum favor, mas já começa a dar aqui os princípios de boa-fé que são importantes, mas existem outras coisas que não funcionam. Por exemplo, também sabemos que o Ministério da Educação não funciona, mas não somos nós, enquanto cidadão, ou até enquanto uma associação de pais, pode diretamente chegar ao Ministério, isto por uma única razão, e simples, fácil compreensão. Se pensarmos em todos os intervenientes no Parque Escolar, nós falamos do Ministério da Educação, falamos da Câmara, falamos do agrupamento de escolas 4 de outubro, podemos falar, porque estamos a falar do Parque Escolar de Bucelas, podemos falar da Junta de Freguesia de Bucelas e depois falar da Associação de Pais Encarregados de Educação. Destas 5 entidades, organismos, a única que não tem autoridade, nem grandes competências atribuídas é a Associação de Pais. Okay? A Junta tem, nas 2 escolas primárias daqui de Vila de Rei e da Bem-Posta, pelo que sabemos, tem vindo a cumprir aquilo que lhe compete e até tentar fazer mais e melhor. A Câmara Municipal tem aquilo que eu já disse há pouco, tem cumprido, pelo menos com a palavra, na palavra e no compromisso, e agora temos que caminhar juntos, e é este o pedido, temos que caminhar juntos Assembleia, Junta, Câmara, População, pais encarregados de educação, okay? Para conseguirmos chegar a mais e a melhor sítio, que é dignificar,
melhorar, garantir a segurança. Para isso também, reforçar aqui, mais uma vez, a importância da Assembleia, devíamos aqui falar e que funciona. Também os partidos políticos, ou as bancadas do Bloco de Esquerda, do PS e do PSD, tiveram a amabilidade de nos chamar para ouvir, saberem quais eram as nossas preocupações, o que é que podiam fazer, e também acreditamos que cada um, à sua maneira, com a sua estratégia, irá caminhar para o sítio certo. Porque nós temos mais coisas para resolver. Temos as refeições, que é algo bastante importante, que nesta semana foi uma mancha muito negra aqui nas nossas escolas. Só gostávamos que pudéssemos receber aquilo que temos vindo a pedir, que é as evidências da manutenção preventiva que tem sido feito no Parque Escolar de Bucelas, principalmente na Escola Básica de Bucelas, já pedimos há muito e ainda não tivemos, e na questão do Jardim de Infância que saiu do Barreiro e que foi para a escola, mantemos a mesma posição, deverá ser construído na escola, mas lá ao canto, e que também nos façam chegar, se for possível, o projeto, o mapa de quantidades, a fiscalização e tudo para confirmarmos se tudo foi bem feito. Okay? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Munícipe, pelas questões também aqui colocadas. Passava então ao município seguinte, neste caso, Gaspar Coelho. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, público, boa noite. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal por terem escolhido Bucelas para a primeira Assembleia Temática Descentralizada deste mandato. Pese embora o tema seja abrangente, elejo as questões da educação por ser um tema que está na agenda dos bucelenses e não pelos melhores motivos. Em 2012, o Governo do PSD decidiu agregar o agrupamento das escolas de Bucelas com a Escola de Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo. Pertencia eu, na altura, ao Executivo da Junta de Freguesia, corroborando da posição da Junta de Freguesia da Câmara Municipal e do agrupamento. Dissemos na altura que era uma má decisão. As escolas de Bucelas distanciam cerca de 15 km da Escola Secundária de Louros, com outros agrupamentos escolares pelo meio. Tínhamos uma entidade própria, numa envolvência com a comunidade onde todos serviam. Entretanto, eu tive que fazer aqui uns cortes, não é, para dar ao tempo. Não esqueço a herança que deixamos do investimento feito pela Câmara Municipal de então e pela Junta de Freguesia aqui em Vila Rei, que muito dignificou a escola e a comunidade. Não me esqueço do investimento feito no Jardim de Infância de Bucelas, com a recuperação do edifício, colocação de aquecimento, recuperação de janelas, que permitiram uma melhor climatização das salas de aula e das zonas envolventes no Jardim de Infância da Chamboeira, na Escola da Bem-Posta. E também não nos esquecemos do apoio que demos à EIBI, quando foi necessário criar mais salas de aula, fazer um novo bar, com o apoio financeiro da Câmara, da responsabilidade do PS, ou no apoio à manutenção dos espaços verdes, das coberturas. Hoje temos uma realidade diferente do que deixamos e a grande preocupação centra-se na Escola Básica de Bucelas. Aqui na situação da escola tinha aqui mais umas situações, mas, no entanto, remato pela parte final, que é aquele célebre brinquedo que está na escola, na pré-escolar, parece que não está homologado. Não sei, pelo menos foi o que me chegou. Já reconhecemos as respostas da Junta de Freguesia, não tem nada a ver com a situação, a questão é de Louros. Já conhecemos a resposta da Câmara Municipal, a responsabilidade é de Lisboa. E nós perguntamos, primeiro, a quem devemos pedir explicações pelo atual estado da Escola Básica Integrada? Segundo, quais são as responsabilidades da Câmara com o contrato de programa assinado com o Ministério da Educação? Terceiro, a Câmara Municipal recebeu do Ministério da Educação nos últimos 5 anos 100 mil euros para a manutenção desta escola. Onde é que foram gastos? É minha obrigação defender o melhor para Bucelas, que dignifica a nossa população e melhora as condições educativas. Deixo, portanto, o desafio, Sr. Presidente, pois as nossas crianças, homens de amanhã, merecem.
Bucelas merece melhor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Munícipe. E vamos então passar ao município seguinte, neste caso, Alexandre Mendes. Ora, muito boa noite. Sr. Presidente, eu sou um dos elementos do centro, da Comissão de Utentes do Posto de Saúde de Bucelas. A última diligência que fizemos foi uma reclamação por escrito dirigida ao Sr. Presidente da RSLUT e à doutora Helene da ACSS. Isto, resumindo, dizendo que só temos um médico de família, não temos médico de família, perdão, só temos um médico de recurso e a situação é caótica neste momento. A resposta que recebemos foi a seguinte: agradecemos a exposição de Vossa Excelência enquanto demonstração de interesse na progressiva melhoria dos cuidados de saúde prestados e pedimos as nossas desculpas pelo atraso no envio da presente resposta. Após análise cuidada, a exposição lavrada no livro de reclamações da Unidade de Cuidados de Saúde, o CSP, de Bucelas, foi possível aferir que a mesma foi suscitada pela carência de recursos humanos afetos à unidade funcional visada. Sobre a matéria descrita, cumpre informar que esta direção tem providenciado todos os esforços ao seu alcance para completar o seu quadro de pessoal clínico e administrativo, tendo sido possível através da colocação de profissionais provenientes de concurso público, reforçar o setor do atendimento administrativo da UCSP, o qual carece, conforme Vossa Excelência emanado, de uma atenção particular. Não tendo competências para a abertura de concursos para os novos profissionais, esta direção tem trabalhado em conjunto com os recursos humanos existentes para comatar todas as especificidades existentes na prestação de cuidados de saúde primários à população da área geográfica de abrangência do agrupamento de centros de saúde ACSES. Assim sendo, importa salientar que, tendo sido proporcionado o reforço não clínico da unidade funcional de Bucelas, aguarda-se também para breve a colocação dos profissionais procedentes do Internato de Medicina Geral e Familiar, MGF, estando a unidade funcional de Bucelas disponível à sua recepção. Esperamos ter auxiliado no melhor entendimento da situação apresentada. Os nossos melhores cumprimentos, a diretora Helene Lopes. Portanto, isto no fundo, queremos com isto que a população de Bucelas saiba em que situação é que a nossa saúde está muito mal. Boa noite e muito obrigado. Colocadas. E chamaria agora, para ter a palavra, a Sra. Munícipe Neuza Moreira. Boa noite. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Mesa desta Assembleia e, na sua pessoa, aos demais presentes. Permita-me que comece esta intervenção por louvar esta sua iniciativa de levar a Assembleia para junto de quem mais importa, que é a população. E permita-me ainda agradecer-lhe o tema escolhido para esta noite. Como mãe, considero que um dos principais desafios desta nossa bonita vila se centra precisamente na educação. Não tanto na parte pedagógica, que certamente ocuparia um serão inteiro de debate, mas na parte das infraestruturas e da alimentação. As instalações da Escola Básica de Bucelas, que a minha filha frequenta, apresentam problemas de conservação, de qualidade e de falta de investimento de décadas. A título de exemplo, poderia falar do conforto, ou será desconforto, tenho dúvidas, térmico, a que aquelas crianças e restante comunidade escolar está sujeita diariamente. Poderia falar das infiltrações localizadas na cobertura principal do edifício, no facto do revestimento dessa mesma cobertura ser ainda em fibrocimento, contendo amianto, e o mesmo se encontrar degradado, sabendo todos nós as consequências que para a saúde pública isso acarreta. Poderia também falar na degradação dos espaços e equipamentos exteriores, além da evidente e gritante falta de um espaço digno e adequado para a prática da educação física. Falta de espaço esse que obriga os alunos a diariamente atravessar uma estrada nacional com um volume de tráfego considerável, com grande predominância para os veículos pesados. Dir-me-á ao Sr. Presidente que todas estas questões são da matéria da competência do Ministério da Educação. E diz bem, mas aquilo que eu hoje, como mãe, aqui venho pedir, não é que Vossas Excelências substituam ao Ministério da Educação, mas sim que, em conjunto com a Associação de Pais deste Parque Escolar, à qual eu pertenço,
Exijam ao Ministério da Educação, a quem compete estas obras de conservação estruturais e o investimento em novas instalações, que faça exatamente isso, o que é da sua competência, que faça o seu trabalho. Não posso deixar passar esta oportunidade sem falar das refeições que são servidas na Escola Básica de Bucelas através da empresa Unicelf, contratada pelo Ministério. O adjetivo que me vem à cabeça para classificar a maioria das refeições servidas não é outro senão más. E aqui o termo más aplica-se pela duvidosa qualidade da matéria-prima, pela mais que reduzida porção que é servida às crianças, bem como pela deficitária confecção da refeição. E aqui, infelizmente, como nas questões das instalações, sem prejuízo das queixas e exposições apresentadas, quer na escola, quer no agrupamento, quer no Ministério da Educação, nada parece surtir efeito. Mais uma vez, aqui me dirá que os problemas das refeições escolares são para ser discutidos com quem contrata o serviço. É certo. Mas também é certo que pode o município, agora que tem conhecimento destes factos, solicitar relatórios de avaliação do serviço de refeições e, conforme as conclusões, exigir mudanças junto da tutela. Quando toda uma comunidade se junta em torno de uma causa e acredita que vale a pena tentar mudar o que está mal, as mudanças acontecem mesmo. Assim, deixo-vos um desafio. Que as estruturas do poder local, Câmara e Junta, apoiem estas nossas reivindicações junto do Ministério da Educação, pois ao fazê-lo estarão com certeza a cumprir o mandato para o qual foram eleitos. O futuro dirá se este desafio é aceito ou não. E termino com o lema desta Associação de Pais. Nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Município, pelas questões colocadas. E passava agora ao município seguinte, Sara Ferrade. Boa noite a todos. Antes de mais, permita-me, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, agradecer e louvar a iniciativa de promoção de assembleias descentralizadas noutros locais do Conselho, que facilitam, de facto, aos municípios a sua intervenção. Aproximar os cidadãos dos órgãos que decidem a sua vida é, de facto, fundamental para a construção de uma democracia madura. Depois dos encómios e no seguimento do tema da Assembleia, falar nos desafios que Bucelas tem pela frente na Escola Básica de Bucelas. Há semanas, enquanto estava do lado daqueles que nos assistem lá em casa hoje, ouvia a Câmara Municipal de Loures manifestar-se contra o afã da Associação de Pais em reclamar as responsabilidades do Executivo Municipal na manutenção do parque escolar e, por outro lado, exigir o mesmo afã na reclamação deste organismo de cidadania viva junto do Ministério da Educação para que assuma as suas responsabilidades no parque escolar. Mais manifestou o ilustre que está convencido de influências de interesses político-partidários. Com este discurso bafiento, ficou para mim claro e a descoberto quão invertidas estão as prioridades da Câmara Municipal de Loures, eleitos para proteger e trabalhar o mais possível para o interesse de todos nós, os munícipes, especialmente aqueles que não têm ainda voz ativa. Ora, a minha sugestão vai precisamente para a reorganização das prioridades e para questões que se deve colocar como o que pode fazer para facilitar o trilho de todos nós, os que efetivamente estão muito preocupados com as situações alarmantes e descuradas a que todas as entidades responsáveis deixaram chegar o Parque Escolar de Bucelas. E digo todas, pois muito embora se fale na inegável responsabilidade do Ministério da Educação, enquanto proprietário do edifício, e já se falou hoje aqui várias vezes no assunto, é preciso que não deixemos desviar a atenção, já que é deplorável que todos, incluindo o agrupamento, tenham assistido passivamente e permitido que as condições dos alunos do parque escolar tenham sido tão negligenciadas a ponto de se tornarem irremediavelmente muito graves. Ouço muitas vezes vários organismos, nomeadamente a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, dizerem que fazem sempre muito para além das suas competências. É da sua competência fazer a respectiva manutenção com o dinheiro que envia o Ministério da Educação para o efeito. Falamos de uma escola com mais de 20 anos de existência. Se a manutenção do edifício tivesse realmente sido feita, se as situações graves tivessem sido efetivamente reportadas com o mesmo afã, não estaríamos agora a falar do estado periclitante em que está o parque escolar. E por isso continuamos também, desde novembro, a aguardar os ditos documentos comprovativos da manutenção da escola nos últimos 10 anos, fundamentais para percebermos tudo o que a Câmara Municipal de Loures e a Junta de Freguesia têm feito para além do que lhes compete. É este agora o desafio, melhorar as condições das nossas crianças que um dia estarão aqui para cobrar ou louvar. Não depende de nós, depende de vós.
Que pode fazer a própria Câmara Municipal de Loures para cooperar com aqueles que querem dignificar escolas do seu município? Que podemos facilitar estas pessoas de modo a acelerar o tratamento de problemas tão graves e recorrentes nestas escolas junto ao Ministério da Educação, onde podemos nós também atuar junto deste organismo governamental? Podemos juntar esforços, trabalhar afincadamente em conjunto? Ou o sectarismo ideológico dos autarcas de Loures é mais importante que a segurança, o conforto e o futuro dos nossos filhos? Estas são, de facto, algumas das perguntas que a Câmara Municipal de Loures se deve colocar e a sua preocupação deve ser o desafio que tem efetivamente pela frente com as intervenções urgentes no Parque Escolar de Bucelas. Pois o partido dos pais em Bucelas é o partido das crianças e o AFAM, esse é mais do que garantido. É exatamente igual, nem mais nem menos, do que aquele que nos trouxe até aqui. O dinheiro que a autarquia recebe no Ministério da Educação deve ser aplicado na manutenção e no melhoramento do parque escolar. E, Sr. Presidente, a jogada política do pão e circo é chão que já deu uvas. Neste momento, os municípios exigem obra. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Sra. Município. Passaria então ao município seguinte, neste caso, Fernando Rosa. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia. O que me traz aqui, eu vivo no Freixal. Em 2018 alertei para um eucalipto no adro da igreja que tem os troncos para a estrada. Depois de termos visto na televisão aquilo que aconteceu na Madeira há uns tempos atrás, era de bom tom que o problema fosse resolvido. Eu escrevi, a Câmara respondeu-me em 16 de 5 de 2018. Até hoje, nada feito. Mas aquilo que me disseram foi que os técnicos foram lá ver, que estava tudo a correr, afinal, estamos parados. Outra das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. No Freixal, o ano passado, talvez um bocadinho mais, andaram a alcatroar as ruas. Perfeito. O problema não está no alcatrão neste momento. Está nas tampas dos esgotos que devem andar muito distraídos e não conseguiram pôr as tampas à vista. Há mais de um ano que aquilo está naquele estado. Se acontece algo mais que nos ponha a pensar seriamente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que anda tudo a correr de um lado para o outro e nada se consegue. Outra das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Os candeeiros do Parque do Freixal, alguns deles, faltam-lhes as tampas das ligações elétricas. O que é que isto quer dizer? Qualquer criança, qualquer animal chega ali e fica lá agarrado. Será que as pessoas... Há pessoas com responsabilidades na junta de freguesia que moram no Freixal e continuam a olhar para o lado. Eu não percebo. Não consigo perceber. Mas pronto. Outras coisas eu terei para dizer que, por exemplo, na Rua da Mãe d'Água, de 7 em 7 anos é extraído sobras de sobreiros que estão no caminho. Eu gostaria de saber, já fiz essa observação, gostaria de saber quem ganha com isso. É inacreditável. Como é que é possível? Eu sei que é uma zona que não dá votos. É uma zona que não dá votos, é um facto. Mas eu acho, com aquilo que eu aprendi em tempos passados e pessoas que eu ainda hoje sigo aquilo que eles me disseram, e muitos deles, enfim, já cá não estão entre nós, mas que foram pessoas muito, muito válidas e com quem eu participei no Hotel Vitória. O que eu gostaria de saber, na realidade, é isto está um marasmo. O meu partido, que eu não tenho problemas nenhuns em dizer aquilo que sou militar do 25 de Abril e acho que o povo não deve ser enganado como tem sido. Acho. E tenho o direito, como cidadão, de continuar a lutar pelo bem-estar da freguesia. Eu não sou de cá, mas tenho o direito
de lutar pelo bem-estar dos cidadãos desta freguesia. E é inacreditável aquilo que nós vimos no dia-a-dia. É inacreditável. Como é que é possível? Como é que é possível deixarem as coisas ao abandono, praticamente? Como? Nós falamos, não vale de nada. Porquê? Sou um cidadão, paguei os meus impostos, contribuo com os meus impostos para tudo isto, tudo aquilo que as pessoas necessitam. Portanto, eu não percebo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pelas questões. Teria muito mais para dizer, mas não vale a pena, porque é cair em saco roto. Obrigado, Sr. Município. Vamos então passar ao município seguinte, neste caso, João Tiago Lourenço. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Antes de mais, eu aproveito esta oportunidade e digo o seguinte: existem vários problemas na nossa freguesia relacionados com o estado de degradação de ruas e pavimentos e também situações relacionadas com o mau estado de caminhos, muros, taludes, etc. Venho aqui trazer algumas dessas preocupações, das que neste momento prevalecem mais significativas, que se consta a degradação da Estrada Municipal 1250, que partindo da Nacional 116 dá acesso ao aterro sanitário do Mato da Cruz e segue no sentido da de Mourão. Trata-se de um caminho muito sobrecarregado com o trânsito de pesados, com as consequências que estão à vista, como já foi falado anteriormente também. A degradação da Estrada Velha de Boição, a partir da Nacional 115 até à Serra de Alrote, incluindo a necessidade de se atender a um muro que está em risco de queda. E também, a meu ver, a necessidade de recuperação de alguns pavimentos nas localidades, com a colocação de alcatrão e a reabilitação de calçadas, como acontece, por exemplo, em algumas ruas no Freixal e em Vila de Rei. O que é que a nossa Câmara está a pensar fazer e se existe alguma coisa prevista para responder a estas necessidades da população? Muito obrigado. Vou então dar a palavra à senhora município seguinte, Ana Pinto. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas e todos os presentes e que nos ouvem. A minha intervenção justifica-se com uma carência e uma preocupação da freguesia no que diz respeito à resposta social da creche, que é a nível nacional, mas ainda mais aqui na freguesia de Bucelas, e que é uma preocupação porque, de facto, as nossas famílias têm de ter onde deixar os filhos, e estão a ver-se impossibilitadas disso porque, de facto, não há resposta na freguesia a este respeito. Em representação da Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas, posso dizer que conseguimos em 2008 construir uma creche que tem capacidade para 40 crianças e que está esgotada desde o ano da sua abertura. A lista de espera tem vindo a aumentar exponencialmente todos os anos, isto também devido ao aumento demográfico da freguesia, como também, felizmente, por haver mais resposta em termos de habitações para os nossos jovens e para as famílias que aqui se querem estabelecer, e que procuram realmente e nos questionam e que nos pedem para conseguirmos ajudar também a este respeito. Infelizmente, a instituição não tem capacidade para dar resposta a estes pedidos, a estas solicitações e, a título exemplificativo, em setembro de 2018 ficaram 64 crianças em lista de espera e neste momento já temos 92 inscrições para a creche e que já sabemos de antemão que não vamos conseguir dar solução.
Temos tentado encontrar outras soluções, estamos empenhados em as encontrar e neste momento existe, pensamos nós, uma solução para este problema, ou que poderá ajudar a ultrapassar este problema, e que tem a ver com a existência de um local, que é a antiga Escola do Barreiro, aqui em Bucelas, que está desocupada e que, portanto, nós vemos como uma possibilidade de aí ser construída uma creche. A instituição tem experiência, tem meios, tem condições e tem vontade, acima de tudo, que também é o que é preciso, para investir neste projeto através do apoio financeiro da Segurança Social, que apoia este tipo de projetos, do projeto PAES, e depois também contando com os acordos de cooperação que a Segurança Social dá para este efeito. Nós sabemos que este espaço tem as características e as condições necessárias em termos de localização, de área e de proximidade com a própria instituição para poder aí ser construída uma creche. A este título já apresentámos junto da Câmara Municipal um pedido de cedência do direito de superfície deste terreno para este fim e, portanto, solicito e penso que contamos com o empenho também da Câmara e que também será uma preocupação a nível de concelho e de freguesia, que, portanto, dediquem a melhor atenção a este pedido no sentido de poder ser deferido. Obrigada. Obrigado, Sr. Município. E vamos agora passar ao município seguinte. Habitué das nossas assembleias e que não quis também deixar de vir aqui a Bucelas, neste caso o município João Reza. Relembro-lhe que o tempo não é o mesmo, são 3 minutos e meio que temos disponível. Obrigado. Ora, muito obrigado, boa noite a todos. Eu sou há 9 anos que sou voluntário e que participo. Portanto, aceitei o seu desafio e vir aqui a Bucelas a participar. Mas 3 minutos, isto parece a Assembleia de Freguesia Local. Dá para muito pouco. No ponto 1, eu gostaria de elogiar um deputado municipal aqui de Bucelas, que cada vez que se realizam assembleias, contribui com a sua presença para os bombeiros voluntários de Bucelas. Isto é muito digno e eu gostava de aproveitar esta ocasião para fazer esse agradecimento. E esse mesmo deputado, para a utilização do auditório Tomás Noivo, para 3 reuniões, teve que pagar 100 euros. Ora, tudo o que ele fez foi querer ouvir a população, apesar de ser um e-mail que era da empresa, mas eu fui a essa reunião, era para ouvir a população. Então um deputado vem fazer o seu trabalho e tem que pagar pela utilização de um espaço? Não se compreende. Um dos assuntos que foi falado foi a capela do Freixal e o perigo daquelas enormes árvores que lá estão. E para acrescentar ao que foi dito, qual foi o compromisso da Câmara? Eventualmente, o tronco não, mas se tiver que cortar algum ramo, e o que é que os senhores lá fizeram na capela do Freixal? A proteção civil às pessoas. Estão à espera que aconteça uma tragédia. Outro assunto que foi falado foi o bairro Sol Casa. O bairro Sol Casa tem uma inclinação muito acentuada para quem vai a pé e tem que carregar os sacos e subir por ali acima, e de facto devia ter um caminho melhor, um acesso melhor. E também o próprio bairro só tem uma via de acesso, devia ter outras vias de comunicação, outra alternativa que não sempre só a mesma estrada. Outros assuntos que lá foram falados também, o troço A9 e A10 da CREL. Sei que houve uma reunião com o presidente da Ruda dos Vinhos. Isso foi pouco divulgado, mas nem o nó se consegue fazer, que é tão importante. Nem o nó se vai executar. Os assuntos caem no esquecimento. Também vemos nas pequenas localidades, como Bemposte e Vila de Rei, os problemas de circulação que existem. Toda a gente viu para chegar aqui. Qual é o problema? Isto é a Câmara do deixar andar. Portanto, tomar medidas, às vezes é preciso coragem, mas de facto às vezes é necessário um ordenamento da circulação e muitas vezes é o deixa andar da Câmara. Também a Rua do Boição Velho é uma rua muito perigosa, teria que haver
Obrigado. Teria que haver uma auditoria a esta rua, teriam que tomar medidas preventivas, teria que haver alguma coisa à proteção aos civis. Infelizmente, nada acontece. É uma rua muito perigosa com os abatimentos que existe. Quanto ao slogan, as pessoas são a nossa marca, portanto, no caso do Zé Espiga, eu acho que não quiseram saber do seu ofício, da sua arte, pouco se interessaram, falam muito em vinho, mas para haver vinho também tem que haver a tanuaria, tem que haver a valorização. Portanto, no caso dele, eu acho que não se aplica. A questão do chão dos bichos, no Freixal, os senhores despenderam meios e utilizaram para a limpeza, a negociação falhou, portanto, abortou, e os senhores falaram com um tom muito exaltado, para com alguns deputados aqui de Bucelas. Portanto, uma boa negociação nunca poderia falhar. Infelizmente, falhou. E, de facto, era tão frágil, e era uma boa ocasião, uma boa oportunidade. Para terminar, Sr. Presidente, a festa dos vinhos e das vindimas, quanto é que foi gasto neste evento? Eu sou a favor da promoção deste evento, mas quanto é que gastou? 80 mil euros? E quanto é que gastou em stands? 22 mil euros? Será que porque o muro abateu, não é? É um bocado chato, depois tem que se estar a gastar, neste caso seria Loures. Os stands são a nossa marca. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Loures, os stands são a nossa marca. 22 mil euros. É preciso uma gestão racional. Eu compreendo que houve aqui um imprevisto e que houve aqui uma situação muito desagradável. Mas, atenção, e temos que investir neste evento. Mas atenção à forma como se está a investir. Obrigado, Sr. e os critérios utilizados. Muito obrigado a todos os bucelenses e boa noite. Obrigado, Sr. Município, pelas questões que colocou. Passaria então ao município seguinte, Luís Miguel Pires. Boa noite. Ora, muito boa noite, Sr. Presidente, Executivo, restantes deputados, público em geral. O tema que me traz aqui já foi falado, mas eu vou reforçar. Vocês não sei se recordam, mas em dezembro, quando negociou o orçamento do Chimar, aquilo que vinha lá no orçamento, eu não sei se alguém viu essa Assembleia, mas eu vi, a sua intenção para esta vila era zero. Literalmente zero. No ano de 2018, nós podemos contar pelos dedos as vezes que tivemos as rupturas em Bucelas. Foi praticamente todos os fins de semana. Eu acho que isto já, reforçando aquilo que o Sr. Diamantino disse há pouco, temos que ter aqui um outro planeamento para esta situação. Porque, se calhar, vamos continuar, daqui a uns meses vamos ter novamente mais uma ruptura, depois outro fim de semana mais outra ruptura. E o preço da água neste município é um pouco elevado para estas rupturas todas, não é? Se calhar temos que fazer, ou ter outros meios de luta, além do abaixo-assinado, que foi recolhido, que foi feito, vamos ter que ter outros meios de luta, porque, estamos a pagar um balúrdio pela água e é ruptura atrás de ruptura e mais outra ruptura. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Sr. Município. Passamos então ao município seguinte, Paula Lino. Obrigada. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Gostaria, como mãe de uma aluna do Jardim de Infância da Escola Básica de Bucelas, de solicitar o projeto da obra, bem como o caderno de encargos. Claramente que a apresentação dourada do novo Jardim de Infância não corresponde à realidade dos factos. Se não vejamos, foi feita a apresentação de um espaço autónomo dentro da Escola Básica de Bucelas, com acessos diferenciados dos demais alunos, onde não existiam em simultâneo a partilha dos espaços comuns. De concreto, nada de super-elencado é factual. A Câmara Municipal de Loures, sobre uma máxima conseguida por alegadas técnicas do Pelour da Educação, incentivar a introdução, por entender pedagogicamente correto, de um jardim de infância dentro de uma escola básica com 3 ciclos. Em abono de verdade, não são os filhos desses reputados técnicos que servem de cobaias. Claramente não precisam de ter essa alegada formação técnica para entender que é um erro crasso juntar meninos de 3, 4 e 5 anos com crianças do 1º, 2º e 3º ciclo, onde assistem a fenómenos desagradáveis e, sem sombra de dúvidas, desadequados à sua faixa etária.
como membro da Associação de Pais do Parque Escolar de Bucelas e após sucessivas tentativas junto à Câmara Municipal de Loures para a cedência de uma sala no Jardim de Infância do Barreiro. As respostas têm sido: estamos a equacionar, dentro de algum tempo falaremos, estamos a analisar outros pedidos para o mesmo local. Este pedido foi inicialmente feito em novembro de 2018. O ano letivo já vai a mais de meio. Continuamos a aguardar uma resposta. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Município, também pelas questões que aí colocou. E passaria ao Município seguinte, João Manuel Garcia. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em geral. O meu nome é João Figueiredo, sou residente e licenciado em Bucelas. O assunto que me leva a intervir hoje perante esta Assembleia Municipal é um dos graves problemas, entre outros, na freguesia de Bucelas, que é urgente que seja resolvido. Refiro-me aos problemas de trânsito em Bucelas, principalmente aquele que circula diariamente nas principais ruas centrais da Vila de Bucelas, ou seja, Rua Marquês de Pombal, Rua Dom Afonso Henriques, Rua João Camilo Alves, cujas vias são também a EN 115 e 116. Tenho imagens junto a este texto que poderei fazer chegar ao Sr. Presidente, se assim o desejar, e ter a oportunidade de olhar seriamente para esta questão e, para além disso, aconselhá-lo-ia a visitar estas ruas e verificar com rigor que esta questão merece. Em ambas as ruas mencionadas, o tráfego é extremamente intenso, não só de ligeiros, mas também de pesados, a circular em ambos os sentidos. Os passeios pedonais praticamente não existem, a existir são extremamente estreitos, que faz que, quando dois peões se cruzam, um dos peões tem que circular forçosamente dentro da via rodoviária, ao mesmo tempo que circula todo o tráfego de ligeiros e pesados nestas vias, o que é extremamente perigoso, e sem qualquer segurança. Mais gostaria de acrescentar que circulam a pé todos os dias pais com crianças nas circunstâncias referidas, o que é extremamente dramático, circula sem sobressalto e até diria que esta questão é escandalosa. Mas o que mais indigna é que em ambas as vias, com direção facial e à bem posta, a sinalização vertical não existe ou é extremamente deficiente, o que permite a que os veículos circulem a velocidades extremamente elevadas dentro da localidade. Os semáforos que estão colocados no cruzamento do Pego não funcionam e nem se sabe por que razão foram colocados. As passadeiras para peões não existem e é com muita dificuldade que as pessoas, nomeadamente crianças e idosos, atravessam estas vias, principalmente nas horas em que o tráfego é mais intenso ou quando os veículos pesados se cruzam nestas vias. Na rua João Camilo Alves foram colocadas bandas sonoras que praticamente não têm qualquer efeito, principalmente nos pesados. Outra questão que é surreal é a paragem de autocarro que está localizada junto ao cruzamento do Pego e, portanto, na Rua Dom Afonso Henriques, onde não existe sequer espaço para os utentes dos transportes públicos e muito menos quando se cruzam dois pesados naquele lugar, o que acontece a qualquer hora do dia. Para além disto, a circunstância em que o trânsito ali circula tem dado com muita frequência origem a acidentes e atropelamentos. Temos observado um comportamento absolutamente inerte da parte dos executivos autárquicos, embora tenha sido abordado frequentemente nas Assembleias da Junta de Freguesia, que justifica a incapacidade de poder fazer alguma coisa para mitigar este problema com o argumentamento que a IP responsabiliza este Executivo por qualquer coisa que ali possa acontecer. Os cidadãos de Bucelas até têm consciência que o Executivo da Junta de Freguesia de Bucelas está muito limitado nesta questão e, portanto, cabe-nos a obrigação de interpelar o Sr. Presidente da Câmara com a seguinte questão. Tendo nós consciência que a variante de Bucelas não irá ser construída com a brevidade que deveria ser, apesar da intensidade de tráfego de pesado e, nomeadamente, de poluição intensa, qual vai ser a solução para este grave problema, para solucionar com a urgência possível? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Município, também pelas questões que aqui colocou. E passaríamos então, por fim, ao último inscrito, Bruno Alexandre. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Vereadoras. O assunto que aqui trago é um assunto sobre a urbanização dos Cerejais, conhecida na Câmara, para nós, urbanização Vilas do Campo. É um assunto que está a arrastar há imenso tempo.
As obras, portanto, o empreiteiro acabou as obras há talvez 7 ou 8 anos. Temos batalhado com a Câmara para acionarem a garantia, fazerem as obras. Isso já foi feito. Portanto, a Câmara já tem o valor da garantia bancária no valor de sensivelmente 175 mil euros desde julho a agosto. Tem-nos sucessivamente indicado que as obras estariam a começar, estão a começar, vão começar. E, pelos vistos, pela comunicação desta semana, as obras já estão atrasadas e nada é feito. Acontece que percebemos que as adjudicações e as contratações demoram tempo, mas penso que seria importante que a Câmara atuasse, nomeadamente no corte da relva, em parar as árvores, em fazer as passadeiras, em regular o trânsito. Pronto, penso que era importante não abandonar de toda a urbanização. E, portanto, as perguntas eram para quando se prevê o início e a conclusão das obras. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Sr. Município, pelas questões que colocou. Agradecer de forma sincera a todos os municípios que colocaram as suas legítimas questões.